No Brasil não fez tanto sucesso assim, mas Super Monkey Ball foi uma febre na gringa por ser o primeiro jogo grande da SEGA a ir para um console da Nintendo. Para quem não sabe, que eu acho muito difícil, na década de 90 a console war era travada entre a SEGA com o Sega Saturn e o fracassado do Dreamcast, e a Nintendo com o Super Nintendo e o Nintendo 64. Esse período em específico é bem importante porque ela trava a morte dos consoles da SEGA, onde ela se rende e vira uma empresa third party. Mas antes disso, a SEGA tava meio desesperada pra lançar um hit arcade. Os jogos de luta corrida estavam ficando meio saturados e eles precisavam inovar em algo sem ser Sony. Foi aí que um cara chamado Toshihiro Nagoshi botou o pau na mesa e falou isso daí. Ele falou essas palavras aí, que eu pensei em ler, mas pensando bem, não ia dar muito certo. Se o maluco otimista do Takimura da SEGA conseguisse provar que dava pra fazer um jogo divertido, barato e hypado, o projeto ganharia apoio pra virar uma série. Caso contrário, ele e toda a equipe da Amazon Vision iam ser demitidos e a franquia Yakuza provavelmente seria da Bandai. E deu certo, afinal você tá vendo esse vídeo. A ideia era ser um jogo de habilidade, mas não podia ser difícil de entender. Mas ninguém disse que seria fácil dominar. Esse jogo prometia trazer aquele espírito de competitividade que andava em falta no mercado. Naquele momento, os jogos single player estavam cada vez mais presentes no mercado. E o bom velho arcade estava começando a ser deixado de lado. E quem diria que quem salvaria o mercado de arcade seria um tipo de pinball humano, só que em vez de humano, é um macaco simpático e neutro. Inclusive, no começo do desenvolvimento do Monkey Ball, inicialmente só seria uma bola de metal, mas a equipe pensou: cara, isso tá muito sem graça. Então pensaram, o que poderia substituir uma bola de metal? E o que é melhor do que macacos? E eu não sei vocês, mas esse design pra mim é perfeito. Sério, não tô zoando. Pra mim é aquelas imagens que tu olha e pensa: badass. Pera aí, copyright de novo, cara. Pelo amor de Deus, eu já conversou sobre isso várias vezes. Sem música com copyright. Bota um type beat dessa música aí, sei lá. Uma forma que eles encontraram de deixar o jogo barato foi reaproveitando a tecnologia de outros jogos da SEGA. No caso, usaram o motor do Virtua Striker, que é um jogo de futebol que tinha na época. Eles também usaram algumas texturas e scripts reciclados do Dreamcast. E o controle de arcade era literalmente uma bola gigante reciclado de protótipos de trackball de fliperamas antigos. E falando sobre o controle, tinha uma versão alternativa que era assim. Essa estética minimalista e suave não foi uma escolha artística. Foi uma alimentação técnica de hardware e bastante apressada também. Eles só queriam que o jogo rodasse suave e a 60 FPS. Isso em 2001, e hoje em dia o PS5 tá sofrendo pra rodar Snake Eater a 60, né? E assim surgiu o Monkey Ball, o jogo que chegou nos arcades de forma despretensiosa. Afinal era só um teste que a SEGA nem ligava muito. Era só mais um experimento passageiro. Até que as pessoas começaram a formar filas pra jogar. E sim, Monkey Ball foi um enorme sucesso. Quando a SEGA anunciou o fim do Dreamcast e passou a desenvolver ele para outras plataformas, a Nintendo, safadinha, se aproximou e falou: pô, SEGA, é o seguinte, tá vendo esse controle horroroso que eu fiz aqui? Então, tem nenhum jogo aí que funciona bem com ele não? A Amazon Vision foi a primeira a levantar a mão, ao contrário dos outros estúdios da SEGA que estavam: foi dito que você iria destruir os Siths e não se unir a eles! Mas o Takemura da SEGA ignorou essa infantilidade e enxergou uma oportunidade dupla: mostrar que a pica da SEGA ainda era bem grossa e provar que o espírito do arcade ainda estava vivo no mercado, e que a fórmula do sucesso não era necessariamente copiar Zelda. E assim nasceu o Super Monkey Ball. O estúdio do Takemura e da SEGA tinha um grande desafio pela frente. Eles tinham que inovar e expandir o conceito do Monkey Ball. Nos arcades, o Monkey Ball era simples: poucas fases, dificuldade crescente e partidas de 2 minutos para não criar muita fila no fliperama. Mas num console, tinha que ser uma parada mais duradoura. Tinha que ser algo pra você passar a tarde toda jogando com seu priminho de 8 anos chamado Matheus. Eles começaram criando novos mapas, umas 100 fases no total. Melhoraram o visual, né, porque era uma parada bem chula no começo. Aproveitando a potência do GameCube,
que, diga-se de passagem, é meu console favorito da Nintendo, apesar de nunca ter jogado nele, mas em emulador é meu favorito. E é claro, eles criaram minigames pro jogo, algo que não era muito comum nos jogos naquela época. E mais tarde ia inspirar jogos como Marble Madness, Tilt to Live e até minigames de Mario Galaxy e Wii Party. Na real, esses minigames foi só uma desculpa pra botar um preço cheio no jogo. Mas isso é de relevo. Agora uma curiosidade gigatônica aí. O jogo foi totalmente reescrito e em cima do arcade original. Essa versão rodava em hardware baseada no Sega Naomi, que era basicamente a placa do Dreamcast. Mas o GameCube possui uma arquitetura mais complexa, uma arquitetura totalmente diferente. Mas mesmo assim, o time manteve o comportamento da bola igualzinho ao original, ajustando cada ângulo manualmente, fase por fase. Puta santa força de vontade desse mano Takemura. Daí chegamos em setembro de 2001, onde foi lançado o Super Fucking Monkey Ball no mesmo dia de lançamento do GameCube no Japão. Pois é, muito irônico, né? Enquanto os japoneses estavam, oh meu Deus, Super Monkey Ball é a maior masterpiece da SEGA, os americanos estavam, Na época foi muito estranho ver a logo da SEGA em um console da Nintendo. Vários jogadores mais velhos sentiram que o impossível estava acontecendo, como se George Bush e Osama Bin Laden tivessem apertado as mãos. O Super Monkey Ball chegou a ganhar um apelido como o símbolo da paz entre a SEGA e a Nintendo. E realmente foi. O Super Monkey Ball serviu como um grande passo diplomático para as duas empresas. Até porque o jogo deu um up nas vendas do Game Boy, porque realmente tinha gente querendo comprar o Game Boy só para jogar o jogo da SEGA no console da Nintendo. Naquela época, diferente de hoje em dia, os jornalistas não reclamavam se o jogo era difícil demais. Eles chegaram até a elogiar o design desafiador do Super Monkey Ball. Eles também elogiaram sua precisão física e o humor sutil que o game possuía. E, curiosamente, o que nasceu como uma aposta simples e barata acabou se tornando um dos títulos mais elogiados do GameCube em 2001. Esse jogo era a prova que a SEGA podia sobreviver fora dos seus consoles e que ela podia ter uma tranquilidade sendo uma empresa third party, porque apesar de não ser um console da SEGA, todo mundo amava os jogos da SEGA. E assim, ela podia, enfim, renascer. Até eles lançaram um console chamado Advanced Picobina e arrumar um prejuízo financeiro fudido. Dude, you like Super Monkey Ball? Him. Bro, I knew I liked you, dude. Come here, bring it in. Bring it in, brother. Mr. Boss, that's nice.